aqueles que nos estão a acompanhar através da página do Facebook da Ciência das Religiões, da Universidade Lusófona. Estas são as 8ª Jornadas de Cristianismo Contemporâneo, que são promovidas pelo Instituto de Cristianismo Contemporâneo, que é uma área dentro da Ciência das Religiões da Universidade Lusófona, e também pelo nosso Centro de Investigação da Ciência das Religiões, que se vai relacionar com a temática dos modos de diálogo interreligioso na história do cristianismo. Estas jornadas constam essencialmente de uma conferência, através de um orador, que já vou apresentar, que seguirá a cuja conferência seguirá uma mesa redonda com alguns colegas, mas antes vou começar por fazer uma pequena apresentação do último número da revista de Teologia Ad Eternum, que saiu, portanto, agora há pouco tempo. Vou tentar compartilhar aqui a tela. Aqui mais pessoas a entrar. Só um segundo. Ok. Não é isto. É isto. Estão a ver? Estão a ver? Ok. Portanto, este é o último número, que é o número 3, na verdade é o número 4, porque nós fizemos um número 0 de lançamento desta revista, que é editada pelo Instituto de Cristianismo Contemporâneo e pela Universidade Lusófona, e refere-se ao primeiro semestre de 2022, portanto, e tem um conjunto de artigos interessantes, desde logo um artigo do professor José Inácio Faus, que é um teólogo espanhol conceituado, que fala sobre a pandemia, Deus e o mundo moderno, portanto, esta interligação entre estes 3 aspectos, onde ele desenvolve, de facto, bastante profundamente estes aspectos, não é? Os efeitos da pandemia, a perspectiva espiritual sobre a pandemia, os impactos também no mundo moderno, etc. Depois temos também um outro artigo de alguns académicos brasileiros, entre os quais o professor Valdeci Gonzaga, que fala sobre um tema interessante, que é sobre a teologia bíblica e a pastoral e, portanto, os impactos na vida eclesial. Portanto, ele a certa altura pergunta até se, de facto, os pastores devem ser teólogos ou não, não é? Portanto, porque uma coisa é a teologia bíblica, outra coisa é a teologia pastoral, mas claro que estas coisas têm uma interligação, uma conexão importante e, portanto, ele explora aqui este aspecto. Depois temos aqui, só um bocadinho, temos aqui mais gente a entrar. Temos aqui um terceiro artigo, um outro artigo que é do nosso orador desta noite, o professor Marlon Ronald Fluke, que é sobre o papel da mulher na história, uma perspectiva cristã. Ou seja, ele procura, ao longo de algumas culturas, refletir sobre o papel da mulher, o papel feminino, ao longo da história e através de várias civilizações e várias culturas, e depois fala numa perspectiva cristã também. Depois temos um artigo em inglês. Eu esqueci de dizer que o primeiro artigo aqui do professor Faus é em língua castelhana, portanto em espanhol. Os outros são todos em português, à exceção deste, do professor Fernando Caldeira da Silva, da África do Sul, ligado à Universidade da África do Sul, a UNISA, onde ele aborda um tema muito interessante, de uma investigação que ele está a fazer. Este é um primeiro artigo, digamos, que resulta dessa investigação, que é uma discussão sobre as crenças religiosas e as práticas religiosas das populações antes e depois do dilúvio, né? Dilúvio bíblico, do dilúvio de Noé, relacionados com a Península Ibérica. Portanto, é um artigo muito interessante, mas está em inglês, como eu digo, mas que vale a pena ler.
Depois temos também aqui um artigo de Caio Pérez sobre o culto no Antigo Israel, na lógica que ele chama hospitalidade divina, a experiência da hospitalidade divina, uma vez que ele foca uma determinada luz sobre o culto judaico no Antigo Israel, nessa perspectiva da hospitalidade de Deus. É um artigo também muito interessante. Depois, do professor Vitor Rosa, temos um outro artigo, que é a Criação do Mundo, segundo Martinez de Pasquali, o Tratado sobre a Reintegração dos Seres. É um artigo numa linha um pouco diferente, mas interessante também, para quem se interessa por estes assuntos. E depois do professor Philip Martens, temos a presença de variantes nos manuscritos dos textos do Novo Testamento, dois fatores. Como se sabe, os textos bíblicos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, não há um texto antigo, não há um texto original, há vários textos, não é? Estamos a falar de coisas com milhares de anos, neste caso 2000 anos, no caso do Novo Testamento, mas há vários textos e que depois, confrontados uns com os outros, se percebe se há pequenas alterações ou não. E ele discorre neste artigo sobre essa matéria, portanto, de algumas variantes que eram introduzidas por vezes até pelos copistas, não é? Antigos destes textos. E finalmente, terminando esta secção dos artigos, temos aqui um artigo, no fundo é um conjunto de 4 ensaios fundidos num, aliás é um artigo que tem 40 páginas, portanto é um pouco extenso, que é de um amigo meu, um grande professor Raul Guimarães Lopes, do Porto, que é um grande especialista em psicologia existencial, mas que ele faz a ligação com a religião, especialmente o cristianismo, e ele chamou-lhe psicologia existencial em tempo pandémico, do tédio ao tormento. Portanto, ele passa aqui por vários tipos de sentimentos, ou de estados de alma, se quisermos, e aborda-os do ponto de vista da psicologia existencial, mas depois também, de certa forma, do ponto de vista teológico. Depois temos um pequeno dossiê sobre a religião e a violência, que dá um mote a esta edição, este número. Um artigo também de um autor brasileiro, de um investigador, Rudinei Zorzo, que chama-se, a pergunta é: Deus é violento? Estudo de casos da violência no Antigo e Novo Testamento. Também dentro do mesmo mote, o professor Porfírio Pinto, aqui de Portugal, escreve sobre a violência nos escritos bíblicos. Aliás, este texto deriva das últimas jornadas, creio que foram as últimas que tivemos relacionadas com a religião e a violência, também promovidas pelo Instituto de Cristianismo Contemporâneo. E depois, finalmente, também o professor Fabrício Velic, do Brasil, fala sobre a violência social e económica, o cristão face à violência social e económica. Como nós sabemos, há muitos tipos de violência, desde a violência física, a violência psíquica, mas também há violência social e violência económica. Ele aborda este aspecto, aliás, ele foi um dos oradores também dessas jornadas sobre fé e violência, e apresenta-nos aqui neste artigo. Depois o Vítor Rafael faz aqui uma recensão sobre o livro A Teologia de Jesus, saiu há pouco tempo e que tem prefácio do professor Viriato Romanho Marques, e também temos aqui uma pequena nota sobre uma revista que saiu agora da Associação de Escritores Cristãos Evangélicos em Portugal, chamada Scribo, uma referência a essa revista porque parece ser interessante. Vou descompartilhar a tela. Vamos então... Ok. O professor Marlon de Fluke já está connosco. Não estou a vê-lo. Ele estava com algumas dificuldades em entrar. Está aí. Está, mas não tem o microfone desligado.
estava aqui com algumas dificuldades, já esteve connosco, depois saiu, caiu, com certeza, a ligação, e ele, ok, teve algumas dificuldades em entrar, mas agora parece que está aqui, mas não estou a ouvi-lo. Ok. Caiu novamente. Vamos ver se ele consegue entrar, que é o nosso orador, senão não temos orador. Está aqui a pedir para entrar novamente. Enquanto o professor entra, eu queria dizer que aquelas pessoas que nos estão a seguir no Facebook poderão colocar algumas questões, eventualmente portanto, no próprio Facebook, para depois nós, quando for a mesa redonda, depois da conferência, podermos então abordar questões que queiram colocar. E o professor Marlon está outra vez com dificuldades. Eu vejo-o aqui, mas caiu novamente. Vamos ter um pouco de paciência. Quem está habituado a ser paciente por causa desta pandemia já está a treinar a paciência. Ok, ele deve entrar a qualquer momento, não sei o que é que se passa. De qualquer forma, eu vou apresentando. Pode ser que ele, entretanto, consiga entrar. Aliás, o professor Marlon era para estar connosco aqui em Portugal, nesta altura, e daí ter surgido esta ideia de aproveitar a passagem dele por cá para fazer esta conferência, nestas jornadas, mas devido à situação pandémica e, enfim, as dificuldades que têm surgido nos voos, muitos voos têm sido cancelados também, muitas dificuldades com os testes e com os procedimentos sanitários necessários, foi muito difícil ele conseguir vir, e até à última hora esteve, já tinha o bilhete até comprado e tudo, até à última hora esteve para vir. Aliás, ele ia também à Alemanha, e creio que a França, a Espanha também, pelo menos, e há mais alguns países da Europa, e na Europa as coisas não estão muito favoráveis, como nós sabemos, de modo que acabou por não vir à última da hora. Vamos ver se desta vez consegue entrar. Entretanto, eu vou apresentá-lo, não vou fazer uma apresentação muito extensa. Dizer que o professor Marlon Ronaldo Fluke é professor de História da Igreja na Faculdade de Teologia Evangélica de Curitiba, e de Teologia e História na Faculdade Teológica Betânia, ambas em Curitiba, no Paraná. É graduado em Teologia pela Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, a ESTE, que é muito, muito conhecida. Também fez o mestrado na mesma instituição e doutorou-se em Teologia, na Universidade de Basileia, na Suíça. Também é especialista em Sociologia Urbana, pela Unicinos. Eu não estou te ouvindo. Estou, ok. Está? Sou Marlon. E em Serviço Social da Família, especialmente em Terapia Familiar Sistémica, e pertence à Fraternidade Teológica Latino-Americana. Ele tem um currículo mais extenso, eu não vou gastá-lo, digamos assim. Ok, desapareceu novamente. Está ali. Ok. Está aí. Uhum. Já me está a ouvir? Acabei de o apresentar, portanto, quando quiser, então
pode começar, eu vou partilhar a tela quando entender que precisa, e já está. O tempo é seu, faça favor, professor. Bem-vindo. Tá, muito obrigado, professor José Brizos Lino. É um prazer estar em contato com vocês. Eu tive algum contato na semana aí sobre o cristianismo contemporâneo, né? Onde expus sobre a Bíblia de Almeida e a sua conclusão. E hoje nós vamos, então, abordar a questão do diálogo interreligioso. E para entrarmos nessa temática, eu creio que é importante que a gente também se contextualize, porque partindo de uma visão cristã de hoje, a gente entende cristianismo de uma forma muito diferente do que se entendia na época do seu início. Eu vou pedir para o professor Lino, então, passar o primeiro slide. Okay, só um segundo. É o 2, né? Sim, mas eu fiz aqui uma coisa mal. Peço desculpa, vou voltar a Eu vou continuando, partilhar. então, à medida que ele abre. Então, eu vou iniciar fazendo uma introdução contextual antes de entrarmos nessas temáticas que virão e os modelos de diálogo interreligioso. Hoje nós partimos de uma visão de cristianismo onde a maioria das pessoas é instruída, as pessoas estudaram em colégios, tiveram uma educação formal. Isso não é a realidade no início do cristianismo, né? Quando a gente olha para a descrição lá do livro de Atos, no capítulo 4, nos é dito que quando Pedro e João estavam no Sinédrio, aconteceu que os líderes do Sinédrio, então, descreveram Pedro e João como sendo iletrados e incultos. Eles eram simples pescadores, eles nunca tinham ido a uma escola, né? Então, o que se vê a partir daí é uma característica muito diferente de cristianismo. Isso é uma realidade que descreve, por assim dizer, o primeiro século. Talvez Paulo e Lucas sejam as únicas exceções de pessoas que tiveram uma formação intelectual, né? Então, o cristianismo dentro do Império Romano, também nessa época, ele foi fortemente difamado pelos pensadores romanos, a maioria deles conselheiros dos imperadores, que estavam preocupados pelo grande crescimento do cristianismo. Por favor, o slide seguinte. Isso também vai caracterizar o tipo de literatura que vai se desenvolver no cristianismo. Até o ano 140, por assim dizer, todos os escritos cristãos eram voltados para dentro do cristianismo, né? Tanto os autores apostólicos como pós-apostólicos elaboraram escritos de edificação espiritual. Só em 140 é que começa a haver uma mudança, porque a partir dali também vão surgir intelectuais cristãos que vão tomar para si a tarefa de defender o cristianismo diante de inimigos externos. Por favor, o seguinte. Então, vou mencionar calúnias contra o cristianismo, né? Se antes os escritos eram para edificar os membros da igreja, agora surge uma literatura voltada à opinião pública, intelectuais se tornam cristãos e daí decidem não se calar diante das calúnias, e eles queriam mostrar que a fé não era contra o império, nesses primeiros escritos. Por favor, o seguinte. Então, vou citar dois exemplos do século II. Primeiro, Cecílio Natales, que acusa os cristãos por eles se reunirem à noite. Então, há uma suspeita no escrito dele de que os cristãos praticavam sexo ilícito e também faziam sacrifícios, né? Porque eles diziam que
bebiam do sangue do cordeiro, então se entendia isso na direção do taurobólio, que era uma prática dentro do Império, ou seja, das pessoas beberem o sangue também dos animais. Também se acusa o cristianismo por causa do desprezo aos templos romanos, que eles chamam de sepulcros caiados, e esse Cecílio vai dizer também que a ressurreição é um engano, porque eles tinham pavor demais, né? Então eles se enganavam falando de ressurreição como a forma de um consolo barato, por assim dizer. E também ele acusa os cristãos por eles se conhecerem através de sinais. O seguinte, então não vamos entrar nos detalhes, é mais uma colocação para a gente perceber a situação difícil em que o cristianismo vivia nessa época. Ao mesmo tempo, eles chamam-se de irmãos sem ter se conhecido antes. É mais uma acusação de promiscuidade e também o fato deles lamberem o sangue do cordeiro, né, e comerem o corpo do menino Jesus. Tudo isso vem à tona nessas acusações de Cecílio. Também, ao entrar nos templos cristãos, eles não veem imagem nenhuma do seu Deus, isso é algo que os irrita, e eles chamam de demência também essa esperança de ter uma vida após a morte. E Cecílio descreve os cristãos como sendo gente inculta, gente que nem entende o que é civil, como vai entender aquilo que é divino. Adiante. Então, o primeiro símbolo do cristianismo e do que aconteceu na cruz, que existe, é esse aqui. Não sei se conseguem enxergar bem aí no slide, mas é uma ilustração colocada, então, num grafite, num muro do Monte Palatino, em Roma, que é considerada a primeira representação pictórica da crucificação de Cristo. É mais ou menos entre os anos 85 e 95. Então, Cristo é pintado aí nesse desenho como sendo um asno que foi crucificado, né? Então, críticas que normalmente eram feitas ao judaísmo são estendidas também ao cristianismo. Adiante. E o maior opositor, então, que era também conselheiro do imperador, é Celso, né? E ele escreve o Discurso da Verdade, que é do ano 170 depois de Cristo, e ele acusa, então, o cristianismo, dizendo que Jesus nasceu do adultério de um soldado romano com uma virgem seduzida, que ele foi para o Egito para aprender artes mágicas, e daí na volta ele usou esses truques, né, para dizer que era Deus. Ele andou com um bando de ignorantes, mendigando seu sustento, e adiante. Então, Celso também diz que sua morte prova que ele não era Deus, pois senão ele aniquilaria os que foram prendê-lo. Sua ressurreição é um conto, como tantas ressurreições descritas na literatura grega, e ele não foi irreprovável, mas um fanfarrão, um homem de sepulcro. Adiante. Nós estamos, então, localizando, né, o contexto onde surge o cristianismo e, mais tarde, também as tentativas de diálogo, com esse tipo de acusação que diálogo era possível, né? Então, Celso é bem descrito, né, principalmente na obra que o refuta 100 anos depois, Contra Celso de Orígenes. Então, nesse texto, Celso convocou os romanos à perseguição e ao extermínio de cristãos, porque ele descreve eles de uma forma altamente negativa. Adiante. Então, isso aí retrata parte das calúnias levantadas por intelectuais gregos romanos contra o cristianismo, e não é por acaso que o movimento de Jesus sofre perseguição e martírio. Aliás, a palavra grega mártir
significa testemunha, alguém que fala sobre algo e depois dá a vida em função daquilo que falou. Então, vão surgir, a partir de 140, os primeiros intelectuais, pensadores cristãos, e eles apareceram, então, publicando escritos que procuravam defender o cristianismo diante dessas acusações, e também eles são os primeiros a usar categorias greco-romanas. Aqui o argumento não é citar o Antigo Testamento, mas usar as próprias categorias da filosofia grega para apontar para a legitimidade do cristianismo. Então, eles vão dizer que o cristianismo tem a ver com a sabedoria racional. Então, vai surgir, a partir daí, o grupo de escritores chamados apologetas. Eles vão tentar manifestar à opinião pública a verdadeira natureza do cristianismo e tentam mostrar que o cristianismo não é uma negação do ideal cultural greco-romano, e também eles vão tentar mostrar que aceitavam o mundo cultural em que viviam. Adiante. Então, que conceitos vão ser usados? O conceito de logos e também de pneuma, ou pneuma, né? Dependendo que tipo de pronúncia a gente coloca no grego. Então, esses dois conceitos, o conceito de verbo e o conceito de espírito, vão se converter em conceitos intermediários entre o Deus único e o mundo, né? Isso aparece nessa História da Teologia Cristã de Vila Nova, publicada em Madrid. Então, esses pensadores vão utilizar aspectos da filosofia pagã que lhes pareciam convenientes para falar do cristianismo. E agora, os primeiros pensadores cristãos, dentre esses eu coloco Justino, que depois nós vamos ver como o primeiro modelo, né? Ele tenta fazer a ponte entre filosofia antiga e cristianismo, falando do logos espermatikos, né? O logos é o verbo, a essência divina, espermatikos, a semente. Então, Justino vai partir dessa ideia de que cada pessoa possui dentro de si, exatamente porque possui intelecto, né? Também os germes, a semente do logos. E por isso tem aptidão para aprender a verdade. Então, a partir daí, Justino vai criar, então, um modelo de conexão entre a filosofia greco-romana e o cristianismo. Então, a intenção desses apologetas era manifestar a natureza do cristianismo, demonstrar a conformidade entre cristianismo e cultura e proclamar a aliança do cristianismo com a filosofia e mostrar também que o cristianismo não era um inimigo do império, mas favoreceria também o império. Adiante. Então, Justino de Roma, ele viveu entre o ano 100 e 165 depois de Cristo. Ele foi cristão entre 150 e 165, quando ele é morto, né? Ele foi martirizado. Ele é alguém que nasceu e cresceu na Samaria, então na Palestina, né? Era originário de uma família grega. E ele, como os filósofos nessa época, viajava de um lado para o outro para se apropriar de visões filosóficas. Então, em busca da sabedoria, ele fazia isso. E quando ele passou por Éfeso, na cidade de Éfeso, um discípulo de João, então, fala para ele de Jesus Cristo. Ele resolve aderir ao cristianismo. E então, dali, ele vai se mudar para Roma, onde ele vai criar uma escola filosófica cristã, e ele passa agora a identificar o Logos também com a pessoa de Jesus. E ele vai identificar o Logos também com toda a capacidade das pessoas de compreenderem qualquer noção a nível filosófico, a nível intelectual. Então, com isso, Justino é alguém que, diferentemente do que muitas pessoas hoje em dia, eu conheço aqui no Brasil pessoas que pertenciam a uma visão religiosa,
e daí aderiram ao cristianismo. O que fizeram foi destruir tudo que tinham, também a própria literatura que usavam naquela religião anterior. Então, Justino é diferente disso. Ele não joga fora as experiências anteriores, ele, a partir da visão de Logos, ele vai dizer, olha, é um processo que se dá da humanidade. Todos os seres humanos possuem essa semente do Logos dentro de si, porque senão elas não seriam racionais, e em Cristo isso vai se manifestar em plenitude. Então, a história da filosofia é apropriada por Justino como possuindo uma continuidade. Ele vai fazer uma releitura da história acadêmica anterior ao encontro com o cristianismo. Adiante. Então, ele vai identificar Cristo com o Logos, com o Verbo eterno. Ele vai dizer, olha, esse Logos inspirou Moisés, depois inspirou os filósofos gregos, e isso perdura na filosofia dos primórdios até chegar a Cristo. Adiante. Então, o Logos, comunicado aos judeus, teria sido deformado pelos gregos, se transformando assim em mitologia. Adiante. Então, como razão universal imanente, né? Em todas as coisas, o Logos foi entendido como fonte do conhecimento e da moral comum. Logos espermaticose, então, seria a semente presente em todos os seres humanos, ou seja, a racionalidade. Isso seria o elemento, então, que faz o vínculo entre as várias formas religiosas e filosóficas. Então, para Justino, Platão teria tirado de Moisés, né? Lá em Números 21, 7 e 8, a ideia de que olhar Cristo como a serpente levantada sararia o povo. Cristo é visto como a alma do povo, sabedoria, verdade e verbo, que são os três elementos chaves na filosofia e que são os alvos dos filósofos, estão também presentes em Cristo, né? Então, o diálogo filosófico e interreligioso tem em Justino um articulador destacado. E para ele a filosofia é o maior e mais precioso bem diante de Deus. Faço citação direta de Justino. Por meio de Cristo, então, Deus foi visto como suma racionalidade. Então, é interessante estudar Justino, porque nós temos dele duas apologias, onde ele debate, então, com as visões religiosas não cristãs, e um terceiro livro, né, o Diálogo com Trifão, onde ele debate sobre a forma de interpretar a Bíblia no judaísmo. Adiante. Então, logo a seguir, nós queremos mencionar Clemente de Alexandria, né? Ele fala da relação entre Cristo e cultura greco-romana. Então, isso foi utilizado já por Justino e vai ser desenvolvido na Escola Teológica de Alexandria. E a gente tem que se dar conta, o cristianismo, nesse período antigo, existem três formas bem distintas, né? Então, em Alexandria, em Antioquia e também a visão latina. Então, não é assim que todos os cristãos pensam da mesma forma, há também manifestações levando em conta a cultura e se adequando aos mais variados contextos. Clemente de Alexandria é um exemplo disso, dele nós temos inúmeras obras, né? Para ele, o papel da lei para os judeus era desempenhado, então, fora do judaísmo, pela filosofia. Então, é interessante, né? O aio que conduz a Cristo, que é a lei, de acordo com Paulo, né? No judaísmo. Então, fora do judaísmo, seria algo ocupado pela filosofia. Adiante. Então, Clemente considera que todos os seres humanos foram criados sociáveis e justos por natureza, e ele defendia uma igualdade por nascimento. Portanto, a educação preparatória grega e a filosofia tornam-se terra fértil para a fé cristã, de acordo com a visão dele. Então, adiante. Então, nós temos aqui dois modelos, né?
Justino Mártir, Justino de Roma, e também a Escola de Alexandria, que começa com Clemente e depois se expande com Orígenes. Mas não temos tempo para entrar em detalhes com relação a isso. Agora, em terceiro lugar, vamos falar de Tranquebar. Eu falei um pouco de Tranquebar ao falar, na época, sobre a tradução da Bíblia para o português, de Almeida. Então, em 1706, vão os 2 primeiros missionários evangélicos para a Índia. E eles são localizados nesse enclave dinamarquês de Tranquebar, no sul, né, da Índia. E o que eles fazem ao chegar lá? Eles tentam entender a cultura tamil. Eles tentam aprender as línguas, tentam pesquisar os costumes, tentam analisar a própria medicina para ver o que há na medicina que pudesse esclarecer e criar uma forma de diálogo. E eles fizeram pesquisas também no campo religioso. Então, Tsigenbaum, que é um deles, né, ele aprendeu a língua materna dos indianos, o tamil, e ele escreveu um inário, uma gramática, um dicionário adiante. Eles não tinham nenhum modelo a seguir, mas eles vinham de Halle. E eu consegui aqui uma foto aérea das instituições de Franken, Halle, onde eu pude cursar o pós-doutorado. Então, quando Frank chega nesse bairro, esse bairro fica fora dos muros da cidade medieval, e ali está a maior quantidade de alambiques que havia nessa região, também prostíbulos, né? E era um lugar onde não havia educação nenhuma. O que Frank vai fazer? Ele vai estimular as pessoas que se deixavam avivar pela mensagem que ele pregava como pastor, para eles ir juntando dinheiro e ir comprando os alambiques. Então, eles vão construir todo esse complexo aqui. Hoje são mais de 50 prédios, onde eles desenvolveram mais de 30 tipos de escolas, onde eles desenvolveram orfanatos, onde eles desenvolveram casas para viúvas, e como se fechavam os portões da cidade, né? Quando escurecia e eles não tinham remédio, eles acabaram criando uma indústria de remédios, eles acabaram criando um hospital, eles acabaram também construindo uma tipografia, acabaram construindo a primeira sociedade bíblica que existe, né, em 1710, e uma série de instituições que ainda estão lá. É interessante que o comunismo, né, que estava presente aí nessa parte da Alemanha, eles fizeram de tudo para apagar essa influência. Não dá para entrar em detalhes, mas aqui se vê na estrada que passa do lado, eles fizeram uma elevada para a população não enxergar o que havia tudo presente nesse bairro. Então, esse modelo é impressionante. Adiante, por favor. Então, Frank começou fornecendo alimentação gratuita para os seus estudantes na universidade. Eles educavam, então, os pobres, lecionavam nas escolas, e eles também agiam, né, voluntariamente em troca de alimentação. Então, é um modelo muito interessante que vai também se expressar de alguma forma na Índia. Adiante. Então, Halle é o modelo. Quando Frank falece, né, em 1727, ali eram abrigados 134 órfãos, estudavam 2.207 alunos nas escolas para pobres, nas escolas latinas, nas escolas para filhos de nobres. Mais de 400 estudantes e alunos também recebiam alimentação aí. Foi aqui que estudou também Zinzendorf, né? E vários outros que foram influenciados por essa visão, porque eles liam as cartas recebidas de Tranquebar, também para os demais estudantes aí dessa região. Então, Tsigenbaum vai começar a defender a ideia de percorrer o interior da Índia vestido com as roupas dos moradores de lá. Então, esse é um método de enculturação que depois vai se tornar bem mais comum, mas é interessante que já tenha vindo à tona isso aí no início do século XVIII. E ele resolveu pesquisar também
aquilo que ele via à sua volta. Ele escreve o livro Genealogia dos Deuses Malabáricos, onde ele descreve toda a realidade religiosa do sul da Índia. Escreveu um segundo livro sobre o paganismo malabar e um terceiro sobre a moral malabar. A primeira obra foi a primeira pesquisa europeia sobre as religiões na Índia. É claro que eles não deram muito valor, né, a isso aí. Demorou mais de 200 anos para a Europa publicar isso, aí na Europa, né? Mas eles já estavam pesquisando isso desde o início. Adiante. O colega desse primeiro missionário, né, que é o terceiro que foi aí para a Índia, ele se chama João Ernesto Grindler. Eu falei dele também ao mencionar a tradução da Bíblia de Almeida, porque eles concluíram aí na Índia a publicação, né? Ele escreveu um livro sobre a medicina popular malabar. Então dá para ver o leque enorme, né, de interesse que eles tinham para poder manter contato. Então, só a partir de 1926, essas obras começaram a surgir na Europa. Até hoje eu não vi nenhuma versão disso em português, só vi em alemão e inglês, né? Isso é uma pesquisa que valeria a pena estudar. Sim, adiante. Então, em 1714, Ziegenbalg também promovia polêmicas a nível público. Ele viajava para promover o debate com pensadores hindus. A catequese das crianças nas escolas aí era realizado na rua, para os habitantes da cidade também manterem contato com esse ensinamento que era trazido aí. E eles se localizavam nas ruas mais movimentadas da cidade, né, para aí criar um debate, às vezes tenso, mas um debate necessário. E agora, o seguinte, nós vamos mencionar ainda William Carey. William Carey seguiu o modelo dialogal de Tranquebar. Peço que isso não apareça nos escritos batistas sobre William Carey. Aliás, aqui no Brasil, pouco se sabe dele de fato, né? Existe um filme, mas muitas das questões que eu vou colocar não vêm à tona nesse filme. Então, William Carey seguiu esse modelo de Tranquebar, porque ele foi tolhido na Índia de fala inglesa, e daí ele se mudou também para Seramthor, que era outra enclave dinamarquês na Índia. E quem vai apoiá-lo era alguém que havia estudado nas instituições de Tranquebar. Então, em William Carey vai se ver uma visão integral, né? Ele implantou escolas, trabalhou em tradução e impressão, e também a igreja, a escola, a medicina, a agricultura e a ação social estavam presentes, né, na ótica dele. Adiante. Então, a pessoa a quem ele se alia é esse líder hindu, Raya Rammohan Roy, né? Então, aqui tem uma pintura dele, né? Ele viveu de 1772 até 1833. Adiante. Então, ele e William Carey lutaram contra a prática centenária do sati. Era essa prática em que, quando morria um homem, as viúvas eram cremadas vivas junto com os maridos, em cerimônia pública, né? Então, Roy e Carey se concentravam nos pontos que eles tinham em comum, eles se uniram em torno disso. O próprio Roy publicou um livro, Preceitos de Jesus, o Guia para a Paz e a Felicidade, em 1820, e eles vão desempenhar, então, um ativismo social transformador. Roy, então, dentro do hinduísmo, né, e assim, denunciando também as castas, e eles atacam em conjunto o sati. Adiante. Então, aqui um selo que eu achei também na internet, que ainda em 1964, então imprimiu também desse pensador do hinduísmo. Adiante. Então, eles se aliam para lutar contra algo que eles consideravam uma grande injustiça, uma grande violência contra a mulher. Então, toda a campanha contra o sati
não teria o sucesso que teve, que demorou 30 anos até vir o resultado positivo, se não fosse essa aliança entre esses dois líderes religiosos. Roy era respeitado pelos líderes hindus, né? Era um respeito que Carey não possuía no meio deles. Adiante. Então, aqui uma pintura, né, da prática do sati. Está aí o marido sendo queimado e a viúva viva do lado. Né? A forma de demonstrar fidelidade ao marido era se deixar queimar viva. Adiante. Então, isso baseia também o culto à deusa Sati, né, a mulher do deus Shiva, que se imolou na pira funerária do seu marido. Então, normalmente elas eram vestidas com as roupas de casamento, né? E daí se atiravam na pira funerária, né? Na fogueira da cremação dos maridos. Adiante. Aqui uma outra pintura, né? Isso geralmente acontecia também na beira dos rios, né? As práticas de cremação, assim como ainda ocorre na Índia. Então, aqui aparece uma viúva se atirando na pira funerária do marido, o marido ali morto e ela viva se lançando para morrer junto como um sinal de fidelidade. Adiante. Slide seguinte. Não sei se tem mais. Deve ter. Só um momento. É o que fala de William Carey, Ok, depois ok. 41 em diante no original, né? Ok. Então, Carey é o primeiro homem na história da Índia a se levantar contra os assassinatos implacáveis das mulheres, né? das viúvas. Ele se levanta contra isso e também contra a opressão generalizada das mulheres, que era um sinônimo do hinduísmo no século XVIII e XIX. Então, a mulher na Índia, ela passou por isso, né? Os homens na Índia esmagavam a mulher por meio da poligamia, do infanticídio feminino, do casamento infantil, da queima de viúvas, da eutanásia e analfabetismo feminino forçado. Então, todas as religiões sancionavam isso, né? E essa batalha de Carey, ela vai se dar desde 1799, quando ele vê, né, a primeira mulher sendo queimada viva, até 1829. Então, quando sai um edito, né, o famoso edito de Lord Bentinck, banindo essa prática, né, da queima das viúvas, né? E Carey, então, viveu 41 anos na Índia. Ele enfrentou incontáveis oposições, a primeira contra o Sati. Ele ficou conhecido como amigo da Índia e ele teve uma forte influência. Ele influenciou toda uma geração de funcionários públicos que foram seus alunos em Fort William College e eles resistiram a esses males juntamente com ele. Carey abriu escolas para as meninas, tá, entre as primeiras da Índia. Ele se destacou na prática do engajamento social, lutando contra essas práticas de eutanásia, analfabetismo obrigatório dos pobres e escravidão praticada pelos ingleses no país. Então, o diálogo interreligioso, né, entre Carey, infelizmente os livros em português não descrevem isso como deveriam, né? Não exploram esse lado da biografia de Carey. Esse diálogo ele gerou transformação. Ele dialogou com um líder hindu e ambos estiveram no início, então, das transformações. E o que Carey fez para colaborar? Ele traduziu escrituras hindus, né? Ele pensou, para convencer o povo hindu, eles têm que ver pelas escrituras deles mesmos que os deuses do hinduísmo não exigem isso. Isso é uma prática que foi criada com o passar do tempo. Então, esse foi o alvo dele. E ele traduziu vários livros do sânscrito
ao Bengali, né? E dessa forma a população foi reinstruída com relação a essa prática, né? Ele traduziu escrituras hindus para demonstrar que esses costumes desumanos não eram exigidos pelos deuses. Entre esses está a tradução do Ramayana e Mahabharata. Talvez vocês já tenham lido isso nas pesquisas sobre hinduísmo, né? Então, é algo interessante perceber que um missionário batista, né, uma denominação onde pouco está presente esse elemento do diálogo, né, mas que ele praticou isso aí para o bem da Índia. Foi um diálogo para a transformação. Então, os principais militantes contra o Sati foram esses reformadores cristãos e hindus, como William Carey e Ram Mohan Roy. Então, isso vai até a abolição dessa prática. E eles publicam ensaios condenando vigorosamente a prática e apresentando um discurso que pedia por transformações, até que o governador geral também se define por essa posição. Eu queria trazer esses 4 modelos assim para início de conversa, né? A gente poderia ir bastante longe, são áreas que eu pesquisei bastante e as anotações bibliográficas indicam algumas fontes para continuar a pesquisa, né? E eu espero que isso, de alguma forma, colabore também no nosso debate hoje à noite e colabore cada um de nós também para pesquisar nessa área. Eu sou, há 37 anos, professor de História do cristianismo e eu vejo agora como é importante também perceber esse diálogo interreligioso na própria história do cristianismo, o que dificilmente aparece nos manuais que estão aí presentes e disponíveis. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela ajuda de vocês. Muito obrigado, professor Marlon, pela sua interessante exposição. Tenho aqui uma aluna nossa que diz, a Dolores, diz que até hoje houve muitas mulheres, milhares de mulheres que morreram, não é? Por causa do Sati, mas até hoje William Carey é muito respeitado na Índia e a casa dele hoje é um museu em Kolkata. E ela diz que esteve lá em 2019. Há também aqui outras pessoas que estão a dizer que é muito interessante, que nunca tinham ouvido isto. Bom, vamos mudar aqui vou então pedir aos colegas que eu convidei para estarem na mesa redonda, que vamos fazer agora a seguir, para manterem os microfones abertos. Vou pedir aos outros para os manterem fechados, por favor. Então eu convidei o professor Daniel Mineiro, que é da área de filosofia, mas tem trabalhado na área de filosofia da religião. O professor Cristóvão Dvorak, que ainda não o vi, sei que está aqui, mas ainda não consigo ver. Mas estou sem câmara, não sei porquê. Eu não estou conseguindo abrir. Ok. Obrigado. Que é doutorado em Ciência das Religiões. Também a professora Lidice Maia Pinto Ribeiro, que é da área de Antropologia, tem trabalhado muito também na área de Ciência das Religiões, e é professora do nosso mestrado de igual forma. Também convidei o professor Luís Larcher, mas ele não pôde estar porque está no estrangeiro, viajou, e convidei o mestre Vítor Rafael, que é mestre em Ciência das Religiões pela Universidade de Lusófona, para estar aqui connosco também hoje para fazermos esta discussão. Naturalmente que o professor Marlon também está integrado nesta discussão que nós vamos fazer. E eu gostava de colocar algumas questões. Uma delas, desde logo, é sobre a questão dos intelectuais, que o professor Marlon diz de início que, além de Paulo e Lucas, talvez não houvesse assim muito mais intelectuais. Estou-me a lembrar de um outro que é o Apolo, não é? Apolo era de cultura grega e parece que era um grande orador e uma pessoa com uma certa bagagem cultural, por aquilo que nós podemos entender das epístolas.
E pronto, é normal que a maior parte dos discípulos fosse gente simples, porque, de facto, à imagem dos primeiros discípulos de Jesus, que na maioria eram pescadores, mas a sensação que eu tenho é que parece ser apenas com Paulo, a partir de Paulo, do apóstolo Paulo, que a fé cristã começa a chegar às elites. Porque nós vemos logo na primeira viagem missionária, quando ele vai a Chipre, o procônsul Sérgio Paulo, Sérgio Paulo, acho eu, que se interessa muito pela sua mensagem, até há alguma oposição para ele não aceitar a mensagem do Evangelho, enfim, e vemos que nas suas viagens missionárias ele também lida com algumas pessoas mais importantes socialmente. Mas será que o facto de existirem elites, e perguntar isto ao professor Marlon e a todos aqueles que fazem parte deste grupo de debate, gostava de ouvir as vossas opiniões, alguém que tenha alguma coisa a dizer sobre isto, será que isso facilitou o diálogo no campo religioso, o facto de haverem pessoas de elites, ou digamos assim, ou intelectuais, será que isso facilitou o diálogo interreligioso, o diálogo quer com o judaísmo, quer com o paganismo, digamos, ou será que não? O que é que vocês acham? Bem, daria para falar muito tempo a respeito dessa questão, porque também nos meus exames orais de doutorado em teologia, eu tive que debater com especialistas famosos lá de Basileia sobre o cristianismo em Jerusalém e em Roma, né? Então, em Roma, há uma série de pessoas que se destacam também. O próprio apóstolo Paulo, eu acredito que ele se expressava em 5 línguas distintas. Não dá para entrar em detalhes agora por causa do nosso tempo, né? Mas a verdade é que o diálogo interreligioso geralmente exige também a fluência em outras línguas, né? Esse é um elemento que está presente. Por que Paulo pôde sair lá da cidade natal dele e se dar tão bem na Antioquia da Síria? Ele certamente era muito bem instruído em grego clássico. Isso se vê, ele faz pelo menos 4 menções de colocações de filósofos gregos nas cartas dele, né? Então, Paulo tinha esse trânsito pelas várias culturas. E eu acredito que não há um bom diálogo entre religiosos, pelo menos naquela época, sem conhecer também a realidade transcultural. Eu acredito que essa é uma área que exige que a pessoa também consiga passar por sobre as fronteiras. Isso em qualquer área é algo visível, né? Daria para falar da pessoa que leva Paulo até Antioquia. Ele também era alguém que, mesmo tendo nascido ali na região de Creta, ele era alguém que certamente falava hebraico, certamente falava também siríaco, né? Se a gente lê a descrição de Atos dos Apóstolos 13, aqueles 5 líderes mencionados ali, cada um tem uma etnia diferente. E tem também já ali um líder africano ali junto com eles, né? Então, a gente tem que se dar conta, o que eu quis trazer é que a gente não pode partir da visão de hoje do que é cristianismo e simplesmente lançar isso por sobre o cristianismo primitivo. Houve uma grande transformação ali na metade do 2º século, e quanto mais os séculos passam, mais também a universidade vai moldando também a forma da teologia e dos pensadores cristãos formatarem o seu discurso, né? Então, era mais nesse sentido que eu trouxe a colocação, né? E toda vez que a gente faz a análise de uma religião em determinado contexto, nós temos que nos dar conta que há uma série de transformações que ocorreram em função dessa mudança de contexto.
Eu não sei, em termos de antropologia, temos aqui uma antropóloga de base, não é? A professora Lídia disse, mas esta ideia da língua, eu não sei até que ponto é que é possível conhecer uma cultura sem saber nada da língua, não é? Porque o Fernando Pessoa dizia: a minha pátria é a língua portuguesa, não é? E a língua está muito associada à cultura, não é? E nós vimos aqui que na Índia procuraram conhecer a cultura, não é? E naturalmente que conheciam a língua para chegar à cultura, até fizeram tradução de livros das línguas nativas, não é? Mas pode não ser uma barreira, ou seja, uma condição sine qua non, mas tenho a impressão, não sei o que é que a professora Lídia pensa sobre isso, mas tenho a impressão que para conhecer bem uma cultura, conhecer a língua é capaz de ser uma coisa que facilita muito, não? Com toda certeza. É até interessante que estamos falando sempre, pensando já nessa questão dos primeiros dias, dos primeiros anos do cristianismo. Eu achei muito interessante que o professor Marlon trabalhou muito essa ideia mais ligada à filosofia. Mas se formos pensar, o diálogo interreligioso começa com o judaísmo, né? O cristianismo em diálogo com o judaísmo, para que realmente esses judeus pudessem vir e se converter também ao cristianismo. Então, a abertura, né, que foi ensinada principalmente por Deus naquela hora do lençol que desce para Pedro, aquilo já foi um grande ensinamento de diálogo interreligioso que Pedro recebeu, para que a partir dali realmente houvesse essa possibilidade de abrir pontes entre o judaísmo e o cristianismo, que vão até florescer na escola de Alexandria, né, que o professor Marlon trabalhou bastante aqui sobre isso. E a língua, ela é, sim, essencial para poder ter o conhecimento do outro. O preconceito nasce do desconhecimento do outro. Então, se não conhecermos nem as expressões usadas pelo outro na religiosidade dele, dificilmente vamos conseguir entender aquela religiosidade. E dificilmente também vamos conseguir ter alguma comunicação entre as religiões. Eu achei outra parte muito interessante na palestra do professor Marlon, quando ele cita o livro sobre o paganismo em Malabar, né? Hoje, por exemplo, veríamos esse título como algo extremamente contrário a qualquer discurso de diálogo interreligioso. Como assim chamar de paganismo? Só a palavra paganismo já quebra qualquer possibilidade de diálogo, já que você está demonstrando que o outro está errado na hora que se chama de paganismo. Mas precisamos entender essa literatura dentro da época em que ela foi escrita, o termo dentro dessa época, uma época, então, dentro da antropologia evolucionista, né, que se realmente havia essa ideia de que o cristianismo era a religião correta, principal, e as outras religiões eram inferiores. E, infelizmente, os missionários carregavam consigo também essas ideias da antropologia da época também. Hoje isso tudo também já caiu por terra. Hoje a gente não pode nem considerar uma situação assim. Se queremos ter um diálogo interreligioso, precisamos aprender a conviver com o outro e a conhecer o outro. E aí concordo com o senhor sobre isso. Precisamos, inicialmente, para conhecer a língua, conhecer os termos mais frequentes, os termos religiosos. Isso, sim, é essencial, estar aberto para isso. Mas acho que o desafio atualmente, muito mais do que um diálogo interreligioso, está sendo um diálogo intrarreligioso no cristianismo, né, que é o título do nosso trabalho, da nossa jornada de hoje. Né? Eu acho que depois a gente ainda vai debater um pouco mais sobre isso. Sim, até porque conhecer as línguas é importante, porque há conceitos que têm em determinada língua que não são completamente traduzíveis em toda a sua carga simbólica, semântica, não são completamente traduzíveis. Por exemplo, Lutero teve que inventar, aliás, Paulo criou alguns termos no grego, quando escreveu o Novo Testamento, e o próprio Lutero gizou também alguns termos no alemão, ajudou a fixar a língua alemã, não é? Com a sua tradução da Bíblia, e criou um termo, que eu não me lembro agora, para a ideia do trabalho como dignificação do ser humano, não é? Portanto, a perspectiva do trabalho não como maldição, mas como dignificação do ser humano. Então, às vezes não é fácil, sem conhecer a língua, compreender esses aspectos. Ainda bem que temos aqui um filósofo. Eu gostava também de pegar aqui numa questão da preocupação de Justino com o Logos e o seu conceito de Deus como suprarracionalidade. E certamente que o Daniel esteve atento a isso.
ligar essa preocupação, digamos, com a cultura greco-romana e o cristianismo, ou seja, segundo eu entendi, houve ali uma preocupação que, aliás, vai se verificar mais tarde com os escolásticos também, de querer justificar, entre aspas, que a fé cristã é sólida, é digna de confiança, ao fazer a síntese, enfim, entre a filosofia grega e o profetismo hebraico e, portanto, e a fé cristã. Mas o Justino parece que põe muita ênfase na questão do Deus como supra-racionalidade, como ouvimos aqui, e como é que nós podemos compaginar isso com o campo religioso contemporâneo, que é de sinal completamente oposto. Eu vou dar 2 ou 3 exemplos. A teoria terraplanista, o negacionismo e os movimentos anti-ciência, de base religiosa. Como é que nós podemos compreender isto? Que há séculos imensos atrás havia uma preocupação em enquadrar o conhecimento, em compatibilizar, digamos, a fé com o conhecimento existente à época, e agora parece que há um sentimento, um sentido contrário, digamos assim, desvalorizar tudo o que é ciência em nome da fé. Como é que vê isso? Tem que ligar o microfone, isso. A primeira coisa é que me parece que isto tem que ver com um paradigma científico. Só determinadas coisas eram válidas e, portanto, era preciso, de uma maneira, pôr a fé num paradigma igual. Se passamos para outra instância, significa, na maior parte dos casos, um certo medo e, portanto, um medo de deixar de ser filho de Deus, uma vez explicado aquilo no qual se acredita. É preciso manter um certo mistério. Portanto, são 2 coisas sobrepostas. Uma, o paradigma científico, outro, claramente, com algum medo que alguma revelação nos afaste e desvende um pai que era muito para além daquilo que tínhamos pensado. Mas há aqui outras 2 questões para trás. Não me parece nada que a intelectualidade esteja, de uma maneira, a facilitar o diálogo interreligioso. É a sabedoria. Não me parece nada que seja a linguagem que esteja a facilitar o diálogo interreligioso. É uma fenomenologia, uma atenção à realidade. A partir daqui é que se move a linguagem e a sabedoria, que é diferente da intelectualidade. Yeah. Muito bem. Outra questão aqui sobre Clemente e a Escola de Alexandria que gostava que falássemos foi aquela teoria do significado oculto das Escrituras, que é uma coisa muito presente na escola teológica de Alexandria, não é? Desde logo com Orígenes, etc. Mas a minha pergunta é, será que não se estaria apenas a ceder a Platão e à influência gnóstica, com a ideia do significado, a teoria do significado oculto das Escrituras, portanto, na Escola de Alexandria, não se estaria a ceder um pouco à influência gnóstica, à ideia dos gnósticos, que depois é traduzida no movimento gnóstico, que aliás que digamos, esteve presente desde logo na segunda metade do primeiro século, nas comunidades cristãs. Houve ali algumas tendências de influência, de exercer influência sobre as comunidades cristãs. Será que essa ideia de ter um significado oculto não está relacionado com o oculto do gnosticismo, da revelação, da salvação através da revelação e não através da expiação de Cristo, digamos assim? Desculpa eu estar me aproximando bastante aqui do computador, é que está chovendo muito lá fora. Mas eu estou conseguindo ouvir mesmo assim. O que a gente tem que ver é que em Alexandria não são só as ideias platônicas e neoplatônicas que crescem, mas Alexandria é um local de influência de Filo de Alexandria. Então, é o surgimento de toda a filologia no campo da pesquisa interpretativa.
Então, a gente teria que entrar em Filo de Alexandria e a influência que ele teve na releitura de todo o Antigo Testamento. Foi Filo de Alexandria que trouxe essa dimensão de que há um significado alegórico por trás de todas as coisas. Então, eu cheguei a mencionar as 3 escolas teológicas, né? A escola de Antioquia não aceitava de forma nenhuma isso. Era um puro literalismo, né? Agora, em Alexandria, isso entrou. É claro que as influências platônicas entraram. Eu acho que elas entraram na teologia cristã, principalmente em Orígenes de Alexandria. A partir de Orígenes, elas entraram e não saíram mais, né? Então, vão marcar todo o período até o século XVI, por assim dizer. Mas são aspectos que estão aí presentes. A gente tem que se dar conta que o próprio gnosticismo também, sobre o qual se fala hoje, não é o mesmo gnosticismo que aquela época. Aqui em Curitiba há escolas gnósticas, mas não tem nada a ver com o gnosticismo daquele período. O gnosticismo, no seu surgimento, ele surge dentro do cristianismo. E há alguns resquícios desse pré-gnosticismo na literatura joanina, nas cartas de João, né? Ali aparece toda essa discussão se Jesus Cristo veio em carne ou não veio em carne. Tudo já está presente no capítulo 2 e 4 de 1 João, e vai aparecer em 2 João também, e em outros escritos. Então, essa é uma discussão que vai muito longe, né? Mas nós não podemos limitar a influência da Alexandria a simplesmente uma visão gnóstica, porque senão nós vamos estar enterrando uma série de questões. A Alexandria é o local de desenvolvimento da interpretação de uma forma bastante ampla. E isso aí vai entrar para toda a história interpretativa de uma forma inegável, né? Alexandria é um polo central na história do contato entre cristianismo e cultura. E isso vai marcar presença permanentemente. Mas, se falarmos da Alexandria influências, nós teríamos que ver N influências. O gnosticismo, o neognosticismo é uma pequena tira dessas influências, né? A gente tem que ver que ali está também a principal biblioteca do mundo nesse período. Ali está uma série de outras questões que vão marcar toda a ciência, né? E isso é, então, um local de grande influência em toda a história da intelectualidade, não só do cristianismo, mas também em outras visões intelectuais, né? Sim, a própria Hipátia de Alexandria, que era uma grande cientista, não é? E ainda hoje nós não sabemos o que é que a humanidade perdeu com o incêndio da Biblioteca de Alexandria, porque havia ali um repositório de conhecimento tão vasto, que eu acho que ninguém consegue imaginar. Eu às vezes ponho-me a pensar, penso nisso, cada vez que acontece uma catástrofe deste género, é como se a humanidade andasse para trás, não é? Em termos de conhecimento. E da mesma forma, como se não fossem nos mosteiros os copistas, os frades copistas, a copiar, digamos, a fazer cópias dos textos, não só religiosos, também de outros, de ciência, tinha-se perdido muita coisa, não é? Do conhecimento da humanidade, e ainda hoje não sabemos o que é que a humanidade perdeu com o incêndio da Biblioteca de Alexandria. Eu ainda não ouvi 2 pessoas, que é o professor Cristóvão, não ouvi nem vejo, e o Vítor Rafael, mas queria ainda falar sobre a questão de Tranquebar com a promoção dos debates, portanto, a missão de Tranquebar com a promoção dos debates, debates abertos e a aculturação, pode ser considerado ainda hoje um modelo de missões transculturais ou não?
Esse modelo de tranque-barco foi transportado para a Índia, digamos assim, ou que inspirou o trabalho de que se veio a fazer naquelas posições na Índia. Será que pode ser considerado ainda hoje um modelo de aculturação ou não? Esse diálogo com a ciência, com a religião, digamos, num país, numa região do mundo bastante diferente, não é? Outra religião ou outras religiões, parece que não há um hinduísmo, há hinduísmos, segundo dizem, não é? A língua, o conhecimento da língua, da religiosidade, da cultura, não é? Que levou até a fazer traduções, não é? De várias obras, como foi aqui citado. Será que esse modelo, a missão de Tranque-Bar, pode ser considerado um modelo de diálogo interreligioso ainda hoje? Obrigado pela oportunidade que me estão a dar. Eu penso que sim, pode-se aproveitar certamente alguns modelos na modernidade. Hoje sabemos que o diálogo intercultural nas nossas sociedades pós-modernas tem de ter em conta o fenómeno da globalização. Isto é uma coisa que nós temos que ver. E que abateu muito das geografias religiosas, portanto, e culturais. Hoje, os nossos vizinhos são muçulmanos, ou são de outras religiões que nós desconhecidos, judeus, portanto, hoje confrontamos-nos com este diálogo muito mais perto. A doutora Ludicha há bocado falou que era muito importante o conhecimento do outro, da sua cultura, da religião, a informação que hoje temos, que é certamente muito mais difundida pela essa revolução, que é talvez a última revolução, que é a revolução digital da internet, possibilita-nos também ter muito mais informação sobre a questão do outro. Agora, realmente são situações diferentes do século XVII para o século XXI, as culturas são diferentes. Nós assistimos hoje nas nossas sociedades ocidentais, já depois de um longo período de secularização, de aridez, de desconfiança face ao religioso e até mesmo do surgimento dos populismos, começa-se hoje a ter algum cuidado. Como é que acabamos de ter este diálogo, conhecendo o outro, tirando algumas camadas de desconfiança, falta de informação que há 2, 3 séculos atrás, possivelmente as pessoas não tinham conhecimento de tudo, o grau de literacia é certamente menor, mas as nossas sociedades hoje possibilitam-nos ter outras ferramentas, realmente. A ferramenta de podermos dialogar com conhecimento, com base na tolerância. Eu ainda queria pôr, só para finalizar, que o modelo que eu acharia mais como proposto por este diálogo interreligioso é anterior ao próprio Pedro, como a doutora Ludice falou há pouco, o do próprio Jesus. Esquecemos que Jesus teve encontros marcantes com pessoas de outras culturas, com a mulher de Fenícia, com a mulher samaritana, elogiou até um oficial romano pela sua fé. Ele parte aí já como um modelo determinante, muito antes de todos esses modelos propostos, já falados aqui há pouco. E penso que esse modelo de Jesus é muitas vezes esquecido. Ele acolhe, não tanto talvez num diálogo, num debate de ideias, mas numa parte de uma ortopraxia, mais de uma questão de acolhimento, uma questão de olhar para o outro como alguém que é importante e que merece ser ouvido, e que merece ser amado, e que merece ser acolhido. E isto é muito importante nesta altura que nós vivemos, tão complexa, do diálogo interreligioso, e principalmente devido aos perigos do populismo religioso, que até está agora muito em voga em alguns países. É preciso que nós possamos distinguir, tirar essas camadas todas de informação que muitas vezes nem sequer é correta, e irmos por esta vertente de Jesus. Como cristãos, e nos aproximarmos do outro, termos um ouvido de escuta, e mais uma parte de ortopraxia. Mas penso que há aqui uma ponte que nós podemos fazer com esta cultura
que tão relativizada e tão fragmentizada que está nos dias de hoje. Eu gostava de falar também um bocadinho mais a partir destas experiências, especialmente do William Carey, com a prática do sati, portanto, da emulação das viúvas na Índia, tentar trazer, a partir dessa inspiração, para refletirmos um pouco sobre a realidade, sobre a contemporaneidade. Portanto, como é que nós podemos hoje estabelecer a fronteira entre aquilo que é cultural e aquilo que é a dignidade do ser humano ou os direitos humanos, não é? Porque era muito simples o William Carey chegar à Índia e dizer assim, pronto, isto é lá de coisa da religião deles e tal. Parece que não era, afinal de contas, que ele investigou, mas é a tradição deles e não vou interferir, isto são coisas deles, portanto não vou interferir. Mas estava ali em causa uma coisa desumana, não é? Uma coisa que tem a ver com a dignidade, que fere a dignidade, e naquela altura não se falava em direitos humanos, mas, enfim, é bom nós não esquecermos que estamos num tempo, nessa época, num tempo em que há escravatura, enfim, e muitas das coisas que hoje estão salvaguardadas na Carta Internacional dos Direitos Humanos não estavam sequer consideradas, não é? Naquela altura. Mas como é que é possível hoje nós conseguirmos fazer essa destrinça, marcar uma barreira entre aquilo que é cultural e que podemos dizer que é legítimo, que é aceitável, embora sejam costumes diferentes daqueles que nós, na nossa cultura, estamos habituados, e aquilo que fere, digamos, a dignidade ou os direitos humanos da pessoa. Porque o que eu tenho visto por vezes é que muitas vezes, por vezes, quer-se atacar a cultura de determinados povos, quando isso não mexe com a dignidade nem com os direitos humanos. É apenas uma prática daquelas pessoas e daqueles povos. E então a fronteira nem sempre é fácil de estabelecer. Eu lembro que uns missionários meus conhecidos, há muitos anos, quando ainda Portugal, antes da descolonização, ainda Timor-Leste era uma colónia portuguesa, missionários portugueses que foram para lá e que eles, os nativos, tinham o hábito de mascar uma folha, pronto, que aparecia na natureza, que devia ter um efeito, qualquer efeito de revigorante, digamos assim, e a primeira tentação foi logo querer acabar com isso, querer parar com isso. Mas aquilo era qualquer coisa que estava muito entranhado na cultura, não era uma substância alucinogénia, nem nada disso, era alguma coisa que dava, revitalizava, penso eu, não sei bem agora o termo, e era cultural também. Enquanto que se calhar, portanto, às vezes há dificuldade em estabelecer uma fronteira. E por outro lado, já agora deixo também esta outra questão, que é, nós sabemos, penso que todos nós, ou quase todos nós, sabíamos muito bem que em tempos havia essa prática do sati, que no fundo, mas será que hoje não há um sati também semelhante, formas de despersonalização e de anulação ou até de liquidação da pessoa na sociedade moderna, na sociedade contemporânea? Portanto, o sati é uma forma de despersonalização, quer dizer, aquela mulher só existia em função do marido, não existia a não ser em função do marido, e por isso ela tinha que morrer. Portanto, na prática, o que era correto era ela morrer, vestir-se de noiva e atirar-se para a pira funerária do marido. É uma despersonalização, é como que dizer, ela não existia por si, só existia em função do marido. Mas será que não há hoje também outras formas? Isso passa se calhar pela violência doméstica, passa por tantos abusos, não é, que existem, não é? E nós não nos horrorizamos tanto, não é? Não são questões que nós devíamos pensar um pouco? Assim, uma boa noite a todos. Infelizmente o meu vídeo não está funcionando, também está um pouquinho instável
a minha internet. Mas aí um pouquinho, a partir daquilo que o senhor começa a dizer, e depois também o professor Marlon também disse, o que me chamou a atenção, coisa, neste contexto, quando falamos de cultura, mas também deste diálogo interreligioso, e um dos aspectos que me chamou a atenção, tanto na apresentação ainda dos primeiros séculos da Igreja, assim como também desse caso indiano, eu vejo muito, e também no contexto de cultura, hoje, inclusive, também no contexto também próprio religioso, porque nós trabalhamos e falamos um pouquinho também nesta realidade, eu vejo que um dos aspectos que também indiretamente estava presente naquilo que nós dissemos é uma questão de autoridade ou de poder, né? Porque no fundo, o professor Marlon dizia assim que de facto inicialmente não existia esta prática na própria religião né, de Índia. Ela foi introduzida, quer dizer, ela foi introduzida por alguém, ela foi introduzida, ela foi pensada por alguém. Portanto, acredito eu que aqui nós temos também, podemos pensar um pouquinho desta responsabilidade que uma determinada autoridade religiosa ou intelectual tem nesse comportamento na elaboração de culturas e na própria maneira de expressar-se as culturas. Quando pensamos, ouvimos esta expressão, por exemplo, desse diálogo inicial do próprio cristianismo, nós vimos que o diálogo começa a existir, ou seja, ele começa a aparecer justamente quando nós temos, de alguma maneira, duas autoridades intelectuais que se encontram e começam a debater, começam a discutir. No caso da Índia, nós temos duas autoridades intelectuais e religiosas, né, que também começam a se entender, e este diálogo é que provoca as mudanças. Eu acredito que justamente eu vejo hoje, no mundo em que nós vivemos, e também de tanta violência que acontece, é justamente esta prepotência, vamos dizer assim, de um poder, eu diria, vamos dizer assim, não tanto vamos dizer assim, um poder primitivo, mas acredito que é de um poder que não busca, vamos dizer assim, não vê o outro como um sujeito para o diálogo. Eu acho que esses exemplos que foram dados hoje aqui podem nos ajudar muito a perceber isso, que nesse contexto de autoridade, de poder, inclusive religioso, se não houver um diálogo, de facto, entre os diferentes, mas que tenha uma certa autoridade, dificilmente nós podemos chegar a construir algo, vamos dizer assim, firme e a superação destas violências. Obrigado. Mas às vezes o que se passa é que os líderes até conversam uns com os outros, mas não passam essa mensagem ao povo, digamos, e o povo não às suas comunidades religiosas, e essas comunidades não se ligam. Eu falando de diálogo interreligioso na contemporaneidade, atualmente, ainda hoje eu vi uma notícia que vou explorar melhor, vi assim à pressa. Como sabem, no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado, tem havido uma incursão do extremismo islâmico, do terrorismo, do jihadismo, realmente muito, muito selvagem, não é? E as populações fogem, muito deslocadas, etc. E eu ouvi uma entrevista de um líder religioso em que ele diz que eles juntaram-se, católicos, evangélicos, protestantes, muçulmanos e não sei quem mais, juntaram-se e decidiram tomar algumas medidas para dar uma imagem de que eles estão a favor da paz e contra a guerra e contra tudo aquilo que vem atrás da guerra. E então o que é que eles pensaram? Combinaram fazer
num determinado dia do mês, vão sempre à mesma hora, nas suas comunidades, seja nas igrejas, seja nas mesquitas, fazer uma oração pela paz. À mesma hora, ao mesmo tempo, e vão informar as suas comunidades, os fiéis das suas comunidades, desse facto, não é? Estão todos à mesma hora a orar ao seu Deus, a orar pela paz no norte de Moçambique. A segunda coisa que eles combinaram foi juntarem-se para irem visitar os locais onde estão refugiados, para manifestar também esse espírito, digamos, de diálogo, de unidade, vá lá, e esse espírito de paz, vamos dizer assim. E em terceiro lugar, também juntos irem ter alguns contactos com o governo, com os governantes, portanto, para acompanhar a situação. Ora, eu achei isto muito interessante. É claro que eles estão numa situação de um certo desespero, não é? Enfim, uma situação de guerra, de guerrilha, digamos. Há pessoas a ser degoladas, há muitos jovens a serem seduzidos para se associarem às guerrilhas, e depois isto tem um problema também tribal pelo meio, e tem um problema de falta de emprego e falta de capacidade de subsistência, regiões muito pobres, e depois também tem outras questões, como o ter-se descoberto, enfim, recursos naturais como gás e muitos outros muito valiosos ali, que vão render muito dinheiro, mas normalmente as populações não beneficiam um cêntimo desse dinheiro, e portanto há aqui um conjunto muito complexo de situações. Então os líderes religiosos pensaram, não, nós vamos passar uma mensagem de unidade. E é interessante, aquilo que fez William Carey com o líder hindu para combaterem o Sati, eu vejo aqui um certo paralelo, de certa forma. Digamos, para combater uma coisa desumana, uma coisa completamente inconcebível, perante a guerra, perante o terrorismo, estes líderes estão-se a juntar para dar uma imagem perante o governo, perante as populações e perante as suas próprias comunidades, os seus próprios fiéis, uma imagem de unidade. Não, nós estamos todos a favor da paz, estamos todos contra a guerra, estamos todos a remar pelo mesmo lado. E se calhar é um bocadinho isso que faz falta hoje em dia também, não é? Eu gostava de dar oportunidade ainda aos colegas da mesa redonda que queiram ainda falar sobre esta perspectiva de qual é o diálogo interreligioso o formato, digamos, mais adequado hoje. Este para mim é um exemplo paradigmático, não é? De Moçambique, mas não sei se algum de vocês quer acrescentar alguma coisa. Gostaria de comentar a experiência que temos realizado aqui em Portugal já há 20 anos, que é do calendário interreligioso Celebração do Tempo, né? Um calendário do qual eu também faço parte, né, na elaboração, até posso aqui mostrar, não, acho que não, mas acho que aqui fica mais fácil, Okay. mostro por aqui. Okay. Né? Por que eu digo isto? Porque para a elaboração desse calendário, durante esses 20 anos, cada um dos líderes religiosos das 11 maiores religiões representativas aqui em Portugal são procurados para dizer, então, quais são as datas mais representativas religiosas, quais são as explicações dessas datas, e isso favorece com que a elaboração desse calendário possa ser um instrumento para o conhecimento, como eu disse, das outras religiosidades presentes aqui e até da sua própria religiosidade. Algo que temos observado muito aqui, depois desses 20 anos elaborando esse calendário, é que, às vezes, até mesmo alguém que participa de um tipo de uma religião aqui em Portugal nem sempre conhece a sua própria religiosidade. Então, um calendário como esse tem favorecido não só conhecer a si próprio, como conhecer os outros. E isso facilita a questões como, por exemplo, de épocas onde você tem costumes diferentes, roupas diferentes, alimentos diferentes, e isso facilita, então, esse trânsito e essa conversa, essa abertura de diálogo. Uma coisa interessante só comentar é que, em tudo que o professor Marlon colocou, sempre foi o diálogo interreligioso, ou seja, entre religiões diferenciadas. Então, cristianismo com hinduísmo, por exemplo,
como é o caso também nós temos desse calendário. O que me preocupa mais no momento é o diálogo intra-religioso no cristianismo, porque hoje, quando se coloca uma simples postagem, por exemplo, como aconteceu esta semana mesmo, eu vi isto em Facebook, uma simples postagem de uma fala do Papa Francisco suscita discursos irados, discursos de ódio de um público evangélico. Quando, na verdade, o que o Papa Francisco está falando é apenas uma palavra de paz idêntica e que está no próprio texto bíblico. Então, há uma restrição, não apenas à fala, mas uma restrição ao símbolo, à pessoa que simboliza o catolicismo. Então, o que me preocupa mais, eu acho que o grande desafio, já que a nossa temática hoje é o discurso interreligioso no cristianismo, o que me preocupa mais é como desenvolver esse discurso intracristianismo entre evangélicos e católicos, entre católicos romanos e católicos ortodoxos, e assim por diante, todas as grandes vertentes dentro do cristianismo. Então, eu acho que é mais um questionamento que eu coloco do que uma afirmação, né? Digamos assim, um desafio que eu lanço para os colegas, para todos os nossos que estão nos acompanhando, né? Como trabalhar isso no momento atual, principalmente em alguns países que estão sofrendo muitos extremismos, como é o caso do Brasil. Razão tinha o Gandhi quando dizia que ele conheceu na África do Sul e até em Inglaterra famílias cristãs e cristãos, teve contacto com eles, e ele dizia que gostava imenso da figura de Jesus, já sobre os cristãos tinha algumas reticências. Esse é o grande desafio, de facto, do diálogo interreligioso ou interconfessional dentro do cristianismo, como quisermos. Talvez todos precisemos de um batismo de humildade, porque há nos setores evangélicos e alguns protestantes essa reação, mas também há em alguns setores católicos, só que não têm uma voz tão visível, essa reação, e haverá também nos ortodoxos também. E estou-me a lembrar, quando o Papa visitou agora a ilha de Lesbos, creio eu, houve um sacerdote ortodoxo que insultou o Papa, não é? Portanto, por causa de uma situação que passou há 1000 anos, não é? E que foi quando foi o grande cisma do Oriente. É um desafio para nós, é um desafio para nós. Eu creio que o mestrado em Ciência das Religiões tem contribuído bastante para, segundo o testemunho dos próprios alunos e ex-alunos, tem contribuído bastante para abrir a mente e para as pessoas se tornarem mais tolerantes, porque a ignorância, de facto, e o preconceito são os grandes inimigos da paz. Eu estava lembrando, professor Briço, só desculpe, que ontem, né, dia 3 de janeiro, comemoramos 501 anos da excomunhão de Lutero, né, que é um grande simbolismo dessa questão, né, de a falta do diálogo. Mas, ao mesmo tempo, poucos anos depois, Lutero também, de certa forma, excomungou também, expulsou Andreas também, né, Kaltgard, por causa justamente de pequenas diferenças teológicas, né? Então, observamos que Lutero não aprendeu nada também em 1521, ele continuou cometendo a mesma coisa. Então, o que acontecia já há 500 anos, ainda temos um reflexo até hoje, né? E já chegou o momento de a gente começar a reavaliar isso tudo. É verdade. Por outro lado, li também uma notícia há dias, muito interessante, que eu não conhecia, que em Liverpool, na Inglaterra, havia um sentimento na população, uma certa influência, uma certa islamofobia, não é? Um certo receio do Islão, etc. E foi para lá jogar um jogador, agora não me lembro o nome, vocês sabem com certeza, um jogador que é muçulmano. E ele, cada vez que marca um gol, e ele é um avançado e marca muitos gols, é um jogador, um grande jogador, ele prostra-se no campo, como se estivesse a fazer quase como uma oração, não é? Com a testa no chão, durante os momentos. E depois de conhecerem, saberem que ele era muçulmano, ser um dos jogadores de eleição do clube, um dos melhores jogadores do clube, que dá mais alegrias ao clube, marca muitos golos. A Universidade de Stanford, acho eu, fez um estudo
em que entre na fase anterior e posterior houve um decréscimo de sentimento anti-islâmico em Liverpool absolutamente notável. E porquê? Porque conhecerem uma pessoa que é muçulmano e que eles podem observar que é uma pessoa como os outros, não é? Portanto, a ignorância e o preconceito são as coisas piores. E por isso é que nós fazemos estas coisas. Nós já estamos a chegar ao final do nosso tempo, já passámos, aliás, o nosso tempo. Houve aqui, estes debates não servem para dar respostas, servem para levantar questões. Foram levantadas aqui muitas questões, algumas até que mereciam algum debate, mas a ideia da universidade é precisamente desenvolver pensamento. E eu penso que a grande diferença entre uma escola normal e uma universidade é a investigação. É que uma universidade desenvolve-se pensamento. Uma escola transmite conteúdos. A universidade, além de transmitir conteúdos, também desenvolve, que produz pensamento, não é? E daí fazer-se a investigação. E, portanto, nós estamos aqui também a ajudar a desenvolver pensamento. Eu agradeço a todos aqueles que nos acompanharam, agradeço em muito particular ao professor Marlon Fluke pela sua conferência tão interessante, e também aos meus colegas que participaram nesta mesa redonda. Para os alunos que estão a assistir também aqui no Zoom até segunda-feira, e para as pessoas que estão-nos a assistir no Facebook da Ciência das Religiões. Quero só dizer que esta gravação vai estar disponível depois no YouTube, na página do YouTube da Ciência das Religiões, se quiserem depois ver com mais calma o nosso debate, ou se não entraram logo desde o princípio, se perderam alguma coisa e têm interesse, poderão ver. Muito boa noite a todos e até breve, e muito boa recomendação.